Olá, meu nome é professor Ulisses e a gente vai hoje resolver as questões de química da segunda fase da Unesp 2020, tá certo? E agora é a questão 17. Vamos lá. Parte das areias das praias do litoral sul do Espírito Santo é conhecida pelo depósito de minerais contendo radioisótopos na estrutura cristalina. A inspeção visual por meio de lupa de amostras dessas areias revela serem constituídas basicamente de misturas de duas frações, uma em maior quantidade, com grãos irregulares, variando de amarelo escuro a translúcido, que podem ser atribuídos à ocorrência de quartzo, silicatos, agregados e monazitas, e outra com grãos bem mais escuros, facilmente atraídos por ímã, contendo óxidos de ferro magnéticos associados a minerais não magnéticos. As fórmulas químicas das monazitas presentes nessas areias foram estimadas a partir dos teores elementares de terras raras e tório e são compatíveis com as fórmulas C0494, lantânio 024, neodímio 020, tório 0,05 e o fosfato, íon fosfato, não tem nada aqui e quando não tem nada na fórmula é 1, né? Beleza. Pergunta A. Qual o nome do processo de separação de misturas utilizado para separar as partes escuras das claras de areia monazítica? Com base na fórmula química apresentada, demonstre que a monazita é eletricamente neutra. Tudo bem. Então, aqui no enunciado, vamos só ver se ele falou alguma coisa. A inspeção visual por meio de lupa dessas areias podem ser basicamente duas frações, maior quantidade. Tá bem. Olha só, aqui no enunciado, ó, vou até pegar aqui um marca-texto. Aqui no enunciado, ele fala que a gente tem óxidos de ferro magnéticos, né? Óxidos de ferro magnéticos associados a minerais não magnéticos, tá bom? Então, qual o nome de processo de separação de misturas utilizado para separar as partes escuras, que tem os materiais de ferro magnético, né? Das partes claras, que é a parte lá que tem quartzo, tá bom? Bom, pessoal, se a gente tem uma parte ali que tem um material magnético e uma parte não magnética, eu quero separar, qual que é o melhor processo de separação? É o processo de separação magnética, né? Então a gente passa um ímã, o que é magnético vai grudar no ímã e o que não é magnético vai ficar aonde estava, né? Então olha só, na A gente pode responder simplesmente o processo é o processo de separação magnética. Também conhecido, vou por aqui, ó, ou imantação, tá bom? Então, processo de separação magnética ou imantação. Ele só perguntou isso, né? Ó, qual o nome do processo de separação de misturas utilizado, né? Com base na fórmula química apresentada, demonstre que a monazita é eletricamente neutra. Muito bem, ainda estamos na A, né? Então, olha só. Para ser eletricamente neutra, eu tenho que ter o mesmo tanto de cargas positivas e negativas, né? Então, eu tenho que ter a mesma quantidade. E aí, se a gente olhar lá de novo na fórmula, a gente tem lá uma certa fração de cério 3+, que dá carga 3+, uma certa fração de lantânio 3+, né? Uma certa fração de neodímio. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa fração aqui e multiplicar pela carga que ela fornece, tá certo? E a gente vai saber a fração de carga positiva que o cério contribui. Mesma coisa para o lantânio. Pega o 0,24, multiplica por 3 mais, né? Depois pega 0,2, multiplica por 0,3. Depois pega 0,05, multiplica por 4 mais. Vamos fazer isso? Então tá, vamos lá. Eu vou dar um corte no vídeo aqui para não ficar muito grande.
Bom, então olha aí, ó. O que que eu fiz? Peguei o teor de cada um e multipliquei pela carga, certo? Então, 3 vezes 0,494 para o sério, deu esse valor aqui. 0,024 vezes 3 para o lantânio, deu esse valor aqui, 0,72. 0,2 vezes 3 deu 0,6. E 4 de carga positiva vezes 0,05 para o tório, né? E aí a gente tem 0,2. Somando esses valores, que são os valores de carga que cada íon vão dar para esse composto, a gente tem aqui uma carga mais 3, certo? E o que, que ficou faltando? O que, que ficou de fora? Olha só. Ficou de fora o íon fosfato, né? E a gente só tem um íon fosfato. Tem um parênteses ali, não tem nada escrito fora, então é um, né? Um íon fosfato tem carga 3 menos, certo? Então a gente tem esses íons todos que a gente acabou de fazer a conta dando a carga 3 mais e um íon fosfato dando a carga 3 menos, tá bom? E aí 3 mais com 3 menos, a gente prova que o composto é eletricamente neutro, né? Porque quando a gente soma a carga dos cátions. Escrever aqui, ó, cátions. E a carga dos ânions, a soma dá zero. Beleza? Assim a gente prova que esse composto é eletricamente neutro. Tá certo? Então agora vamos lá ver a pergunta B, né? Gente, sempre lembrando, questão aberta é sempre legal a gente fazer uma resposta por extenso, né? Então ele perguntou aqui, ó, qual o nome do processo de separação? A gente deu ali, né? E com base na fórmula química apresentada, demonstre que a monazita é eletricamente neutra. Vai lá e escreve, né? Como pode ser observado, a soma das cargas positivas é igual à soma das cargas negativas, portanto, a monazita é eletricamente neutra, né? Como se pode observar nos cálculos acima. Então, faz uma resposta por extenso, tá? Para ficar bem, bem legalzinho. Vamos para B. O principal responsável pela reatividade da areia monazítica é o tório 232, um emissor de partículas alfa. Escreva a equação que representa essa emissão e calcule o número de nêutrons do nuclídeo formado. Então, tudo bem, vamos lá. Respondendo a B. Se o tório ele tem número de massa 232, né? 232. E o número atômico dele, a gente vê lá no final da tabela periódica, né? No final da prova da Unesp, sempre tem a tabela periódica. Vamos dar uma olhada. Olha só, peguei lá na tabela periódica da Unesp, tá? E coloquei aqui pra gente o tório, né? Então a gente observa aí que o número atômico dele é 90, tá? Então vou por aqui, ó. Número atômico 90. Se o exercício diz que ele emite partícula alfa, vamos ver aqui o que acontece com ele quando ele emite uma partícula alfa, né? Então, ó, ao emitir uma partícula alfa, vamos lembrar, uma partícula alfa tem 2 prótons e número 4 de massa, né? E uma carga 2 mais. Muito bem. O tório estava. Ele era íon, mas a gente não vai esquentar a cabeça com isso agora, tá? Que elemento que ele vai formar? Assim que o tório ele emite uma partícula alfa, o número atômico dele cai 2 unidades, porque a partícula alfa é um pedaço do núcleo que sai, né? E esse pedaço é feito de 2 prótons e 2 nêutrons. Então, diminui o número atômico, a gente vai para o elemento de número atômico 90 menos 2, 88, né? E aí, a gente olha de novo lá na tabela periódica e tá aí, né? O elemento de número atômico 88 é o rádio, né? Então já vou até colocar o símbolo dele aqui, ó. Rádio, número atômico 88. E a massa? Quanto que cai o número de massa? Cai de 4 unidades, né? 2 prótons, 2 nêutrons, número de massa 4. Então, 232 menos 4 vai dar uma massa de 228, certo? Então, olha só, vamos voltar ali para a pergunta.
O principal responsável pela radioatividade da areia é o tório, um emissor de partículas alfa. Escreva a equação que representa essa emissão e calcule o número de nêutrons do nuclídeo formado, né? Então, olha só, ele quer saber o número de nêutrons do elemento que foi formado após a emissão, né, de partícula alfa. Então, quanto é que eu tenho de nêutrons aqui? Lembra que o número de massa é igual à soma de prótons mais nêutrons, certo? Então, o número de nêutrons vai ser o número de massa menos o número de prótons. Então, a gente tem que fazer uma continha muito simples, que é 228 menos 88, tá certo? Então, olha aí, ó, 228 menos 88 vai dar 140. Então, olha só, 140 nêutrons, tá bom? Então, a gente achou a resposta, mas eu vou repetir, né? É sempre legal a gente dar uma resposta por extenso, tá? A equação que ele pediu do decaimento da partícula alfa tá dada. Maravilha, tá aqui, né? Então, já é um pedaço da resposta da B. A outra parte, eu daria uma resposta por extenso, né? O número de nêutrons do radionuclídeo, coloca entre parênteses o rádio, né? 88,228 é 140 nêutrons. Tudo bem, pessoal? Então, assim, ó, tirando a primeira parte ali, que tinha tinha que fazer aquelas contas das cargas, era uma questão relativamente fácil, mas tinha que saber radioatividade, né? E tinha que saber como é que calcula como é que a gente comprova a neutralidade elétrica da substância, tá bom? Mas nada muito difícil, nada muito complicado, tá? Qualquer dúvida, manda nos comentários aí que a gente tenta ajudar vocês à medida do possível, tá bom? Um abraço, vamos para a próxima.